Olá, olá, tudo bem com você? Eu sou a Kelly Freire, da Escola da Mente, e estou aqui para falar contigo sobre o segredo das relações afetivas de sucesso. E num lugar muito especial, que é a casa da minha mãe. A minha mãe, que foi sempre uma referência, sempre um grande modelo de inspiração, aonde eu pude observar muitos comportamentos assertivos sobre relacionamentos afetivos. Ela teve um relacionamento aí por mais de 40 anos com meu saudoso pai. Ela que pôde construir uma família linda, construir o império da família Freire, como eu gosto de dizer, que foram experiências, vivências e que pôde me transmitir e transmitir ao meu irmão a essência de uma vida digna, de um relacionamento duradouro e que tenha felicidade também. Um relacionamento com longevidade e com felicidade. O que não significa que ela não passou por algumas dificuldades, que ela nunca passaram, que ela e meu pai nunca passaram por adversidades, muito pelo contrário. Eu tenho certeza que ela precisou muitas vezes se superar o seu ego, superar a necessidade de estar sempre certa para poder encarar a vida, para poder realmente apostar num relacionamento afetivo que tivesse longevidade e felicidade. Eu sei que, por exemplo, tanto ela como o meu pai tinham sonhos em comum. Eles eram um verdadeiro casal que representavam para mim aquilo que eu venho falando com vocês há muito tempo nos vídeos, que é a convergência de ideias, valores e expectativas. Eles certamente foram o casal mais próximo de mim, onde eu pude experimentar o que é estar ao lado de duas pessoas que apostam numa vida comum, que apostam num projeto comum de vida. Ela, que sempre teve a sua independência financeira, uma pessoa que profissionalmente conseguiu desenvolver uma carreira belíssima, uma carreira muito fortalecida, num tempo em que isso não era comum para nós mulheres. Isso na nossa geração, na minha geração, na sua geração, talvez seja comum, nas próximas gerações também. Mas ela que não, ela que foi uma mulher ousada, uma mulher destemida e conseguiu já desde sempre construir a sua vida profissional, a sua independência financeira, conseguiu construir a sua família, conseguiu adquirir os seus bens ao lado do meu pai, conseguiu fazer as suas viagens, conseguiu desenhar os seus sonhos, realizar os seus sonhos ao lado do seu parceiro, que no caso é o meu saudoso pai. Um casal exemplar. E o que não significa, repito, que eles nunca tenham passado por dificuldades. Eu acredito que sim, mas eu tenho certeza que essa capacidade da minha mãe de ter uma gestão emocional assertiva colaborou demais para que ela utilizasse um dos principais recursos para quem quer ter um relacionamento saudável, que é a tolerância. Tolerância frente às diferenças, às divergências, porque mesmo um casal como eles, com convergência de ideias, expectativas, valores, eles tinham personalidades diferentes, eram pessoas diferentes, com comportamentos diferentes, mas que estavam definitivamente apostando numa vida comum. E aí eu aqui na casa dela, toda inspirada, vou chamá-la aqui para ela dar um oizinho para vocês. Vem cá, mãe, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá falar com eles. Olha lá, mãe, dá um oizinho, abaixa aí, dá um oizinho. Oi! Oi! Mãe, o que eu tô falando é verdade? Vocês passaram por divergências, por dificuldades, mas valeu a pena? Valeu a pena. Valeu a pena. 45 anos de convivência. Valeu muito a pena. Gente, 45 anos de convivência, né, mãe? E quando tinha dificuldade, essa questão da tolerância é importante? É importante, muito importante, de uma parte e da outra também. Porque é o único jeito da gente encontrar a solução, de apaziguar os ânimos e de continuar o caminho, né? Sim, claro. Porque se não tivesse tolerância, certamente Não vocês já tinham terminado antes. Muito antes. Se não tivesse tolerância, certamente vocês não tinham ficado 45 anos, né? Sim, claro que não. Tem que ter a tolerância, a compreensão, o amor, acima de tudo, que era o que acontecia conosco.
E mesmo vocês, porque vocês eram diferentes, né, mãe? Eram duas pessoas diferentes. Muito diferentes. Muito. Mas ao mesmo tempo, vocês tinham os mesmos sonhos, né? Sim, os mesmos sonhos. Sempre quando E você... realizamos todos. Ai, isso é muito bom, né? Se você não tivesse tolerância, mãe, o que eu fico imaginando? Se você não tivesse tido tolerância, vocês não iam conseguir construir todos os sonhos. É verdade isso? É verdade, não conseguiríamos. Porque, tudo bem, eu quero uma casa na praia, eu quero uma casa no sítio, eu quero viajar, quero isso. Se vocês não tivessem entendimento e compreensão um da personalidade do outro... Não conseguiria. Não ia chegar, né, mãe? Não ia chegar em nada. Não ia conseguir Não ia esse tempo conseguir todo. ser nada todo esse tempo. Sempre juntos. Gente, o Sempre detalhe, juntos. o detalhe. Eles trabalhavam juntos. A minha mãe começou a carreira dela, o meu pai a carreira dele. Num certo momento, muito lá no início, eles tinham a mesma profissão. Os dois eram contadores. Ele tinha um escritório, ela o dela. Num determinado momento da vida deles, eles foram trabalhar juntos. Juntos. Mas mesmo quando o escritório era separado, eles iam e voltavam juntos. Juntos. Sempre juntos. Íamos ao mercado juntos, passeávamos juntos, shopping juntos. Era um para o outro. Era uma Sempre. delícia. E essa questão da tolerância era importante. E uma coisa que eu falo, mãe, para as pessoas, é que vocês priorizavam o relacionamento, né? Sim. Você tem o seu escritório, você tem a sua profissão, você tem as suas coisas. Gente, minha mãe vai na academia sei lá há quantos anos, muito mais tempo que eu, Sim, tá? também. Ela é uma Fazia esportista. questão de me levar bem cedo para ir para a academia antes de ir para o escritório. É? Sempre. Sempre, gente. Então, Sempre. assim, eles tinham os mesmos sonhos, tinham uma convergência de ideias, valores e expectativas, eles realizaram esses sonhos, foram tolerantes um com o comportamento do outro, porque eram pessoas diferentes, com um comportamento totalmente diferente. O meu pai sempre foi muito falador, o meu pai muito expansivo, né, mãe? Sim. Ele conhecia era todo muito, mundo. Conhecia todo mundo. Conhecia todo mundo. E não acontecia comigo, porque eu sempre fui mais... Discreta. Muito. Minha mãe sempre mais discreta, meu pai sempre mais falador. Enfim, são pessoas de personalidade diferente, mas que apostavam no relacionamento. Então, eles tinham Por isso tolerância, que deu certo. compreensão com as diferenças entre vocês dois, né? Sim. E uma prioridade, né, mãe, do casamento. O casamento pra vocês era Pra uma mim, prioridade? Era uma prioridade. Sempre foi, né? Sempre foi. Saíamos muito, dançávamos muito, saíamos todo final de semana, não parávamos em casa, mesmo quando os filhos pequenos, eles nos acompanhavam. Gente, mesmo eu gosto muito de dançar, como você já deve ter visto em outros vídeos. Deve ter puxado o pai e a mãe. Gente, eu desde pequenininha eu saía pra dançar. E os dois gostavam de dançar e os dois iam dançar. E depois os dois gostavam de viajar. Os dois queriam ir pra praia. Sempre o mesmo, aliás, Uhum. assim, um contentava o outro, né? Porque nem sempre ele queria para um lugar, mas ele ia para me agradar e eu ia no lugar que ele queria para agradá-lo. Isso Sempre. acontecia? Sempre acontecia, sim. E mesmo quando Porque- você ia, mãe, me diz uma coisa interessante. Você viu o que ela falou? Que um sempre tentava contentar o outro, fazer o outro feliz. Porque era importante É isso, muito né, mãe? importante isso. E aí, veja, uma coisa. Mas quando você ia por ele, né, mãe? Porque ele queria ir, você ficava feliz porque você estava ficava- fazendo ele feliz? Sim, claro, e ele também. Mesma coisa. Também, Mesma né? coisa, que aquele dia ele não queria ir pra praia. Eu falei, mas eu quero ir pra praia. Tá bom, então nós vamos. Mas ele ficava feliz, como eu também, quando ia para um lugar que eu não estava querendo no Aham. momento, eu também ficava feliz. Porque eu estava ao lado dele. Gente, Isso para mim era muito importante. Muito importante. gente, isso Estar ao lado dele. era prioridade, né, mãe? Prioridade. Tinha uma série de atividades, né, mãe? Porque Tinha. minha mãe sempre foi uma pessoa muito ativa. Muito ativa. Sempre muito ativa. A vida profissional, a vida pessoal, ela ia pra academia, ela ia trabalhar. Minha mãe é uma pessoa moderna, que vocês estão Sempre. vendo, né? Super modernosa, sempre foi estilosa, modernosa. Então ela tinha uma autoestima legal, ela cuidava dela, sempre cuidou. Mas o casamento, ele era uma prioridade, né, mãe? Era uma prioridade e vivemos muito bem. Muito bem mesmo. Não tem aquele negocinho de falar, enjoei, com tantos anos juntos? Não. Sempre juntos, sempre juntos.
E sempre felizes, gente, sempre fazendo planos. É incrível isso. Sempre. Além de ter um convívio entre eles, o nosso núcleo familiar, ao convívio entre os irmãos, né? Então, por exemplo, todo Natal reunia todo mundo. Isso, olha, desde que eu me entendo por gente, toda a família reunida. Família é muito importante. Né, mãe? Não precisa estar todo dia um na casa do outro, mas nos falamos constantemente, meus irmãos. E então nós tínhamos Essa convivência convivência familiar muito bem, muito boa. E o pai também gostava, né, mãe? Gostava também, muito bem. Gostava mesmo. Gente, é muito importante, assim, a gente ter em mente que quando a gente tá com alguém, a gente não vai sempre fazer só o que a gente quer, né, mãe? Não. Só. Não pode pensar dessa forma. Mas, quando a gente tá com alguém, né, mãe? Assim, a gente fica feliz em fazer o outro feliz. E o Sim. outro também. Também, claro. Então, a gente vai abrir mão um pouquinho, depois o outro vai abrir mão um pouquinho. Por quê? Porque vocês têm sonhos em comum. Sim. Esse sonho de ter a família, esse sonho de ter os bens, as viagens que vocês fizeram ao longo da vida. Sim, nossa. E aí não valia a pena, né, mãe, ficar dando tanta atenção às picuinhas ao longo do casamento. Não tinha tempo para isso. Não tinha tempo, gente. Não tinha tempo para as picuinhas. Porque gostávamos de viver bem e sempre. É por isso que eu trabalho no relacionamento. Eu tenho uma grande inspiração na minha casa. Eu nem sempre soube isso. Eu sempre fui uma pessoa que queria fazer só do meu jeito. E eu tive que me machucar demais para poder aprender o que eu já tinha dentro da casa. Mas é incrível. E quando eu despertei, quando eu comecei a entender esses mecanismos, eu também tive mais facilidade. Hoje eu consigo viver um relacionamento assim, onde eu priorizo o relacionamento, onde eu tenho tolerância com as diferenças, porque mesmo que eu e meu parceiro tenhamos sonhos em comum, expectativas em comum, nós temos personalidades diferentes. Eu sou de um jeito, ele é do outro, né? Mas, pra gente conviver bem, eu também faço coisas por ele e ele faz coisas por mim. E entender, né, mãe, que cada um tem o seu pacote. Sim, a gente vem com o pacote, cada um vem de um jeito, né, mãe? Sim. E por mais que a gente queira, a outra pessoa nunca vai ser igual. Não. Sempre vai ser diferente. Você nem pode exigir que ela seja igual. Não tem como, Cada um né, mãe? vive o seu jeito. seu modo de viver, seu jeito. E você que tem que aceitar como ele também tem que te aceitar. Da maneira que você é. Presta atenção. Então, é isso que se torna um relacionamento duradouro. E muito feliz, viu? Muito feliz mesmo. E é verdade. Bom, isso é verdade. E muito Sabe? feliz não mesmo. Não tinha tempo para tristeza. É verdade. Não tínhamos isso. Era o tempo todo planejando coisas, sim, o tempo inteiro realizando coisas, Sim. superando essas pequenices, porque tem umas pequenices no relacionamento, Sim, né, mãe? Tem, claro. Mas tem que superar essas pequenices. Por quê? Porque as pessoas querem construir uma vida. As pessoas precisam se dedicar a esse relacionamento, a esse casamento. Precisa haver uma dedicação, né, mãe? Sim, tem que se dedicar muito. Tem que haver uma dedicação, sabe? Mas uma dedicação prazerosa. Isso, prazerosa. Uma dedicação não que faz bem, que não... para poder, que não é assim. A gente tem que sentir prazer no que está fazendo e servi-lo como ele também. Presta atenção, tem que sentir prazer. Então eu acho assim, esse vídeo de hoje é para ficar bem marcado algumas dicas importantes, algumas estratégias importantes de uma pessoa que viveu 45 anos ao lado do seu parceiro, no caso meu amado pai, e que aprendeu a construir esse relacionamento sólido, com longevidade e com felicidade. Então precisou de tolerância, de compreensão, de priorizar essa relação, de fazer o outro feliz. Fazer o outro feliz, né, mãe? Fazer o outro feliz. Porque o outro vai querer fazer você feliz. E eu sempre digo, se a gente tá num relacionamento é porque a gente quer ver a outra pessoa feliz. Né? Então... Sempre. É isso mesmo. Gente, eu espero que eu tenha trazido algumas ideias bem interessantes para vocês, que eu tenha podido inspirar eu e a minha mãe. Minha mãe é a Neuza. Se você quiser falar com ela, pode enviar e-mail para mim, que eu repasso para ela. Ela vai ter um prazer em te ajudar também.
E sempre que você quiser pedir alguma ajuda, eu vou estar sempre disponível através do e-mail kelly@escoladamente.com. Então, lembre-se de curtir esse vídeo, lembre-se de compartilhar para que a gente possa inspirar mais as pessoas a acreditar em relacionamentos saudáveis, em relacionamentos familiares, que tenham amor, que tenham prazer e que tenham felicidade, né, mãe? Sim. Isso é importante. Isso é muito importante. Nós vamos ficando por aqui. Um super beijo. Muito obrigada pela sua atenção. Dá um beijo para eles, mãe. Um beijão. Tchau, gente. Oh, you got the feeling that I wanna feel.